Tony estava sentado em uma cadeira encostada na parede, olhando para seu pai que estava deitado com os olhos fechados, seu rosto magro e abatido. O clima em sua casa estava sombrio há mais de 3 semanas agora, desde que o pai de Tony ficou acamado. O diagnóstico era sério e o tempo estava se esgotando. Assim que a doença de Adalberto se tornou conhecida, sua mãe implorou aos médicos, dizendo que pagaria qualquer quantia para salvar seu marido. Tony estava inseguro sobre o valor exato do dinheiro nas contas da família, mas sabia que havia uma quantia substancial. Seu pai tinha sido chefe do negócio de publicações por muitos anos. Normalmente severo e enérgico, Adalberto agora estava deitado com os olhos fechados como se estivesse dormindo em paz. Mas Tony sabia que seu pai fechava os olhos de propósito sempre que ele entrava no quarto, não querendo piorar uma situação já difícil. Tony se levantou silenciosamente e saiu. Ele entendia que assim que seu pai abrisse os olhos, mesmo com o último fôlego, expressaria seu desagrado com sua presença. Isso tinha sido o caso na manhã anterior. Adalberto reclamou audivelmente quando viu Tony sentado por perto, dizendo: "Por que você está rondando aqui como uma sombra? Tome um exemplo do seu irmão mais velho, Vicente. Ele estuda todos os dias, comparece a todas as aulas, e você é ocioso. Vá embora, desapareça da minha vista." Aquelas palavras machucaram profundamente Tony. Somente ele sabia que seu irmão mais velho, Vicente, não tinha frequentado a faculdade há mais de 2 meses e passava o tempo livre em clubes. Vicente vinha ver o pai de manhã, mas depois de 1 hora ou até menos, ele desaparecia, alegando que precisava estudar. Tony ouvia o quão afetuosamente seu pai falava com Vicente e o quão furiosamente falava com ele às vezes. Ele se acostumou a esse tratamento desde a infância. Ele era o bode expiatório para todos na família. Era culpado por todos os problemas e falhas, independentemente de quem fosse a culpa. Seu pai só o chamava de preguiçoso e encrenqueiro. Seu irmão também o tratava como um inimigo. Ocasionalmente, quando sua mãe estava de bom humor, ela o lamentava ou dizia uma palavra gentil depois que seu pai o repreendia. Ao contrário, seus pais sempre apresentavam Vicente como um exemplo. Tony não conseguia entender porque estudava diligentemente e conseguia todas as notas merecidamente, enquanto Vicente só precisava comparecer às aulas para trazer para casa um boletim com as IBS. Adalberto regularmente patrocinava a escola por boas notas de Vicente. Seu irmão era 2 anos mais velho que Tony. Assim que se formou no colégio, Adalberto cuidou imediatamente disso e em questão de semanas Vicente se tornou aluno de uma das melhores faculdades da cidade. Após a formatura de Tony, seu pai declarou com raiva: "Chega, pare de depender do apoio dos seus pais, vá trabalhar e, se tiver cérebro suficiente, vá para uma faculdade à distância." Esse também era o plano de Tony, mas seus sonhos de educação superior rapidamente foram deixados de lado. Poucos meses após sua formatura, a família descobriu sobre a doença de Adalberto. Tony teve que deixar de lado seus objetivos e começar a ajudar sua mãe. Havia dinheiro suficiente na família para contratar uma enfermeira. Mas seu pai recusou veementemente, dizendo: "Eu mereço que minha esposa e filhos cuidem de mim, não algumas pessoas estranhas." Na maioria das vezes, a esposa de Adalberto cuidava dele. Tony frequentemente ajudava, o que provocava a insatisfação e a raiva do paciente. Junto com sua mãe, ele lavava seu pai, trocava a roupa de cama, limpava o quarto e até aprendeu a administrar injeções. Por outro lado, Vicente só visitava todos os dias para sentar ao lado do pai, segurando sua mão. Mas isso não era o único motivo. 2 vezes Tony ouviu de outro cômodo seu irmão se aproveitando da disposição favorável de seu pai, pedindo ajuda. Na primeira vez, ele suplicava com lágrimas: "Papai, o carro que você me deu quando terminei a escola não está mais em boas condições. Está constantemente quebrando. Além disso, você sabe quem são as crianças que estudam na minha classe? A filha do chefe da cidade, a filha do diretor do mercado, o filho do chefe médico do nosso hospital e outros. Todos eles vêm em carros chiques, alguns até com motoristas, e aqui estou eu dirigindo esse carro maldito. Já que você está acamado mesmo e seu carro está apenas parado na garagem, você poderia me dar ele. Eu tenho que manter o status da minha família, não é?" Tony não ouviu a resposta, mas quando viu Vicente sair naquele carro naquela noite, ele sabia que seu irmão tinha alcançado seu objetivo. 1 semana depois, Tony estava dando uma injeção em seu pai quando Vicente entrou no quarto resmungando. Vicente disse:
Bem, se você já fez seu trabalho, saia daqui. Eu preciso falar com meu pai. Tony saiu do quarto, mas sua curiosidade falou mais alto e ele decidiu ouvir a conversa deles. Aconteceu que a faculdade de Vincent organizou uma viagem de intercâmbio de uma semana no exterior e Adalberto, impressionado com o entusiasmo de seu filho pela aprendizagem, destinou uma quantia considerável de dinheiro para isso. Tony, que já tinha ouvido que Vincent tinha abandonado aquela faculdade, não conseguia entender por que seu irmão precisava de uma grande quantia. No entanto, tudo se encaixou quando ele ouviu Vincent conversando ao telefone. Amor, arrume suas malas. Assim que eu sair da casa do meu pai, voaremos para aquelas ilhas que você sempre sonhou em visitar. Naquele momento, Vincent notou Tony e percebeu que ele tinha ouvido tudo. Ele colocou o telefone no bolso, se aproximou do irmão e sussurrou: Por que você está me olhando assim? Eu tenho direito a umas férias, e meu pai não se importa em pagar por isso. Não importa para que seja, contanto que me beneficie. Então, não ouse dizer uma palavra. Vá e troque as fraldas dele. É melhor. Tony ficou chocado com a audácia de seu irmão enquanto seu pai estava morrendo no quarto ao lado. Vincent estava planejando umas férias luxuosas em ilhas com sua amante, mas e se nosso pai morrer a qualquer momento? Tony sussurrou. A reação de Vincent foi gelada. Ele sorriu e olhou desafiadoramente nos olhos de Tony, dizendo: Não se preocupe. Até que o testamento seja anunciado, com certeza estarei de volta. Afinal, se ele morrer, a herança não será recebida. No dia seguinte, deixando Tony confuso, Vincent virou as costas e foi embora. Foi então que Tony percebeu que seu irmão não tinha preocupação genuína com a saúde de seu pai. Toda a tristeza e lágrimas ao lado da cama de seu pai eram apenas uma encenação para garantir a maior parte da herança. Alguns dias depois da partida de Vincent, seu pai faleceu tranquilamente durante a noite, com Tony de plantão ao seu lado. Esse momento ficaria gravado na memória de Tony para sempre. Seu pai abriu os olhos e olhou para Tony com um olhar gentil e afetuoso pela primeira vez. Era como se ele quisesse dizer algo, mas depois de algumas respirações profundas, ele ficou em silêncio. Tony imediatamente sentiu que algo terrível havia acontecido. Ele acordou sua mãe, pegando um sedativo na cozinha no caminho, já que ela havia estado dependendo deles muito ultimamente. Soluços, funerais e despedidas se seguiram durante todo esse tempo. Tony nunca saiu do lado de sua mãe, enquanto Vincent continuava a desfrutar de seu lazer à beira-mar, sem se incomodar em voltar para o funeral. Ele só retornou quando vários dias haviam passado. Ele visitou o túmulo de seu pai apenas uma vez, e isso foi por insistência de sua mãe. A vida permaneceu inalterada para ele, e ele até afirmou ter mais liberdade de ação. Ele podia acessar dinheiro no cofre sem a aprovação de seu pai, usar o carro quando quisesse e não precisava dar satisfações a ninguém. Sua mãe não fez perguntas após a morte de seu marido. Ela não se importava mais com tais assuntos. No dia em que a leitura do testamento de seu pai estava marcada, todos os membros da família foram convocados pelo notário. Vincent chegou animado, rindo para Tony, como se já soubesse o conteúdo do testamento. Quanto a Tony, ele não tinha ilusões, mas o que ele aprendeu com o notário foi além de qualquer expectativa. Os bens imóveis de seu pai haviam sido divididos completamente, em sua opinião, de forma injusta. A casa em que todos viviam e a manutenção mensal foram destinadas à sua esposa pela vida toda. Tony concordou plenamente com esta parte do testamento. Para seu filho mais velho, Vincent, seu pai deixou o gerenciamento de todas as contas, negócios, vários carros e um espaçoso apartamento no centro da cidade. Quando chegou a vez de Tony, todos prenderam a respiração, pois parecia que não havia mais nada para ele. Um silêncio tenso encheu a sala, com Tony ouvindo a risada de seu irmão. O notário ajustou seus óculos caros e leu mais baixo, revelando que seu pai deixará para Tony um estábulo com uma pequena casa localizada longe da cidade, juntamente com uma quantia de dinheiro em sua conta suficiente para ele começar uma vida independente. Quando Tony ouviu quanto seu pai deixará para ele, ele não pôde acreditar. O número de zeros na herança de seu irmão mais velho era muitas vezes maior do que o dinheiro que fora deixado para Tony. Tony, é claro, desde o início, percebera que seu pai não dividiria tudo igualmente entre os filhos, mas certamente não esperava que ele agisse tão injustamente. Enquanto saía do notário, Vincent, que sempre considerará seu irmão mais novo e insignificante, zombou com raiva entre os dentes. Bem, é isso, meu querido irmãozinho.
Como dizem, siga seu próprio caminho, e espero nunca mais te ver. Ah, e nem tente me pedir algo. Desculpe, mas não dou esmolas. Virando-se para sua mãe, ele disse: Mãe, você vem? Se apresse. Tenho muitas coisas para fazer. Vou te levar para casa rapidamente, e quero comemorar meu atual status de empresário rico. Brincando com as chaves de seu carro, que já se tornará oficialmente dele, ele se dirigiu para o carro de luxo brilhando ao sol, enquanto ele se aproximava de seu filho mais novo, segurando pela mão. Ela rapidamente disse com voz culpada: Desculpe, Tony. Eu não sabia que Adalberto decidiria isso. Você sabe que eu não poderia ter mudado nada. Você sabe como seu pai era teimoso. O jovem abraçou sua mãe e respondeu suavemente: Está tudo bem, mãe. Tudo vai dar certo. Não se trata do dinheiro. Eu vou dar um jeito de alguma forma. Apenas cuide de si mesma, e eu com certeza vou te ligar. Vá, ou Vicente vai ficar chateado. Ele foi para o carro, e Tony ficou parado na varanda do escritório do tabelião, ressentido com seu pai, Vicente e o mundo como um todo. Ele não conseguia entender por que seu pai tinha uma atitude tão negativa em relação a ele desde a infância até o último dia de sua vida, o que claramente ele não merecia. 2 irmãos crescendo na mesma família, e agora um conseguiu tudo, enquanto o outro ficou com a casa decadente no meio do nada. Tony nem duvidava que fosse assim que a herança de seu pai parecia, afinal, Adalberto comprou esse estábulo por acaso, e ele só foi lá nos primeiros anos após a compra. Naquela época, seu pai estava obcecado por cavalos, e toda vez que voltava de lá, ele se gabava de comprar outro cavalo puro sangue. Mas não durou muito. Os negócios tomaram conta, começaram a florescer, e então sua saúde piorou. Além disso, Tony nem conseguia se lembrar da última vez que seu pai tinha visitado seu estábulo. E agora ele era obrigado pelo testamento de seu pai a reunir suas coisas que cabiam em uma bolsa de viagem, deixar sua casa e ir para o endereço especificado no testamento. Depois de comprar uma passagem de ônibus, Tony sentou-se no banco de trás e mergulhou em seus pensamentos infelizes. 3 horas depois, o motorista virou-se e disse que tinham chegado, deixando-o na rua principal da vila. Olhando ao redor, Tony percebeu imediatamente que sua esperança de encontrar um emprego ali havia desaparecido instantaneamente. A vila inteira consistia apenas dessa única rua central, com não mais do que 20 ou 25 casas no máximo. E elas não se pareciam. Algumas estavam recém-pintadas, com jardins de vegetais bem cuidados, enquanto outras eram cinzentas e desgastadas, como se tivessem passado por uma vida difícil. Tony ajustou a bolsa em seu ombro e foi encontrar sua própria casa. Na extremidade, um pouco afastada da rua, ele viu algo que se assemelhava a uma casa. Ele percebeu que era sua propriedade apenas por causa do estábulo próximo com sua cerca coberta de vegetação. Nem mesmo havia um portão na frente da casa em si. Ela estava deitada na grama, com o terreno tão cheio de ervas daninhas que Tony teve que abrir caminho como se estivesse cortando um matagal para chegar à varanda. Naquele momento, ele se lembrou das palavras de seu pai, que lhe disse assim que terminou a escola. Bem, agora arregace as mangas, seu pai tinha dito, com alguma ameaça incompreensível. Vá trabalhar como carregador ou um peão de estábulo, limpando esterco. Esse é o tipo de vida que você está destinado. Você não pode depender de mim ou de sua mãe. Eu conquistei tudo por conta própria, e você, se puder, terá que se virar sozinho agora. Tony ficou em frente à casa do estábulo e percebeu que as palavras de seu pai tinham sido proféticas. Suspirando tristemente, o jovem sentou-se no degrau quebrado da varanda e encontrou-se com medo e relutância de entrar. O medo não estava direcionado a ninguém em particular. Tony simplesmente não conseguia imaginar o que o esperava dentro daquela cabana, com a porta pendurada em uma dobradiça, uma janela quebrada e um pedaço de telhado rasgado. Na esperança de adiar o encontro com o desconhecido, Tony partiu para inspecionar o estábulo, deixando sua bolsa na varanda. Conforme se aproximava do canto da estrutura cinza, ele ouviu o relinchar de um cavalo vindo de dentro. A princípio, ele pensou que estava imaginando coisas, mas quando abriu o pesado portão, foi recebido pelo belo cavalo preto. O cavalo estava em um dos cercados, que era o único em perfeito estado. Enquanto Tony ponderava sobre isso, ele ouviu um cavalo tossir atrás dele. Virou-se e viu um homem mancando em sua direção. "Bom dia", disse o homem com voz rouca. "O que te traz aqui?"
Posso ajudar em alguma coisa? Tony explicou quem era, compartilhando brevemente a história da morte de seu pai e a herança dos estábulos. Ah, entendo, disse o homem roucamente. Ele sugeriu que continuassem a conversa do lado de fora e apontou para um tronco perto do portão. Enquanto se sentavam, Joaquim, como homem manco, se apresentou, acendeu um cigarro e começou a falar. Seu pai, quando comprou essa fazenda, visitava por um tempo e comprou alguns cavalos caros. Eles eram magníficos, você não conseguia tirar os olhos deles. Ele contratou trabalhadores para cuidar dos animais, foi quando eu consegui um emprego aqui limpando esterco e carregando água. Depois, seu pai parou de visitar o estábulo, provavelmente quando ficou doente. Em vez disso, seu assistente apareceu, demitiu todos os trabalhadores de uma vez e vendeu os cavalos. Lembro-me de pensar por que seu pai venderia tudo se ele amava tanto os cavalos, mas foi assim que aconteceu, suspirou Joaquim, enquanto seu cigarro se apagava. Em seguida, ele apontou para o cavalo na baia e continuou, este não pode ser vendido imediatamente, então ficou aqui. Ele é um cavalo jovem, mas, assim como eu, manca de uma pata. Senti pena do pobre sujeito e cuidei dele. Sabe, se quiser, pode pedir ao ferreiro para dar uma olhada nele, talvez trocar a ferradura, e o cavalo melhore. Não entendo muito dessas coisas, mas me parece que o cavalo é especial. Um puro sangue, por assim dizer. Seu pai não comprou qualquer cavalo. Tony suspirou e prometeu cuidar do cavalo, não querendo ofender Joaquim. Na realidade, o cavalo era o menor de seus problemas. Ele não sabia como sobreviver. Não tinha dinheiro, emprego, e a casa havia sido saqueada e deixada em ruínas. Ele não tinha para onde voltar, já que seu irmão deixara claro no escritório do notário que todos deveriam viver em sua casa herdada. Portanto, Tony não podia voltar para a casa de seus pais. Havia apenas uma saída, ele precisava encontrar uma maneira de sobreviver nessa terra selvagem. Depois de conversar um pouco mais com Joaquim, despediu-se e dirigiu-se para a casa onde precisava se instalar antes do anoitecer. No entanto, ao atravessar o limiar de sua futura casa, ficou surpreso mais uma vez. Ele ficou atordoado com o quanto seu pai o tratara mal podia ser chamado de habitação. O pequeno cômodo, que provavelmente fora uma cozinha, tinha uma janela quebrada e estava cheio de bitucas de cigarro e garrafas vazias. O único móvel intacto era um armário resistente, enquanto uma mesa e alguns bancos estavam espalhados como se tivesse ocorrido uma briga. O segundo cômodo da casa parecia ter sido ocupado por ratos por um longo tempo. As almofadas e cobertores estavam em péssimo estado devido à mastigação deles. Naquele momento, Tony ficou grato porque a cama era de metal, pois os audaciosos roedores teriam destruído até a cama. Havia duas outras coisas que lhe trouxeram algum alívio, uma janela inteira no quarto e um baú antigo no canto. Surpreendentemente, nem os ratos nem os ocupantes anteriores haviam conseguido alcançá-lo. O baú continha algumas roupas de cama usáveis, embora não fossem novas. Havia camisas, calças masculinas e femininas, tudo lavado, mas com um leve cheiro de mofo ou idade. Pelo resto do dia, ele arregaçou as mangas e removeu todo o entulho da casa, amontoando-o no canto mais distante do quintal com esperanças de queimá-lo um dia. Então ele foi para o estábulo, onde encontrou um balde decente. Depois de buscar água no poço do quintal, Tony lavou cuidadosamente o cômodo onde a cama estava. Decidiu começar por ali, pois era o único lugar onde poderia passar a noite sem se preocupar com gotas de chuva caindo pela janela quebrada. Exausto, o jovem adormeceu na rede nua da velha cama enferrujada naquela noite, completamente inconsciente dos desafios que o esperavam. Ele acordou na manhã seguinte com o ronco de seu estômago vazio. Se houvesse alguém mais na casa, teria ouvido o alto ronco vindo de fora. Foi então que Tony lembrou que tinha comido sua última refeição na estação de ônibus antes de vir para cá. Ele comprou uma garrafa de limonada e alguns pastéis com batata doce. Ele estava prestes a se levantar quando alguém bateu na janela. Ele tentou se erguer, mas gritou de dor. Ele tinha dormido tão bem durante a noite que nem havia percebido a tela de ferro da cama cortando sua pele. Tony ficou por um momento tentando aliviar a dor e massagear sua pele antes de se aproximar da janela. Ele abriu as persianas largamente e viu um anjo feminino. Era uma moça baixa usando um vestido colorido que quase alcançava seus calcanhares e um lenço de cabeça perfeitamente branco. Ela sorriu timidamente e entregou-lhe um pacote.
Olá, eu sou Raquel, a vizinha do Joaquim, disse a estranha, sorrindo encantadoramente. Ele me contou tudo sobre você ontem, então pensei que, até o mercado abrir ao meio-dia, você morreria de fome. Eu estava indo para a fazenda mesmo, então trouxe um pouco de leite e meio pão. Pegando o olhar de Tony, ela baixou os olhos envergonhada e acrescentou tristemente: Sinto muito, não tenho mais nada para oferecer. Meu filho e eu moramos sozinhos, então é isso que comemos, e estou animada para compartilhar com você. Tony desapareceu de repente da janela e, em um segundo, apareceu ao lado de Raquel, pegando o pacote das mãos da garota. Raquel, você me salvou de morrer de fome. Acordei pensando que estava morrendo, estava tão faminto, exclamou ele. Ela sorriu e Tony continuou. Pensei em ir à loja e comprar tudo, mas agora percebi que nem mesmo tenho uma aqui, e eu não teria energia para chegar ao mercado. Você me salvou, mas eu nem posso agradecer o suficiente. Nem posso te convidar para minha casa. Ainda tenho medo de entrar lá, mas prometo que assim que colocar as coisas em ordem, vou convidá-la e seu filho para tomar chá. Durante toda a conversa, Tony observou discretamente Raquel. Suas características pareciam familiares, mas ele não conseguia se lembrar de onde a tinha visto antes. Nos próximos dias, Tony arrumou sua nova casa. Joaquim conseguiu encontrar algum vidro em algum lugar, e eles cuidadosamente o cortaram e instalaram na janela da cozinha. Enquanto falavam sobre os encantos da vida no campo, os homens rapidamente caiaram as paredes da casa, enquanto a esposa de Joaquim preparava o jantar para eles. Tony ficou surpreso consigo mesmo. Ele conseguia manusear a serra e o martelo que encontrara atrás da casa com facilidade, embora nunca tivesse suspeitado da existência de tais ferramentas antes. Em sua família, sempre havia trabalhadores contratados para fazer essas tarefas. Agora, ele mesmo consertava a mesa e as cadeiras da cozinha, e até gostava disso. Raquel o visitou uma vez, acenando pequenas mãos em surpresa, e disse: Pensei que nunca sairia nada de bom dessa casa bagunçada, mas ainda é possível viver e até prosperar aqui. Você tem mãos de ouro. A única coisa que você precisa para torná-la mais aconchegante é uma cortina para a janela. Eu costuraria se tivesse algo para fazê-las. Tony sorriu misteriosamente. Tony entrou na outra sala, onde havia um baú. Poucos minutos depois, ele retornou com um lençol colorido. Que tal usar isso? Ele ofereceu a Raquel. Felizmente, os antigos proprietários estavam acumulando e os saqueadores não tinham muita utilidade para isso. Raquel desdobrou o lençol e foi até a janela para ver como ficava. Satisfeita, ela disse: Por que não? Não vamos contar a ninguém que costumava ser roupa de cama. Eu os costurarei hoje e podemos pendurá-los amanhã. Tony olhou admirado para ela e mais uma vez pensou em como gostava dessa simples mulher do campo. Talvez até tentasse conquistá-la, mas Raquel deixará claro desde o primeiro dia que eles só poderiam ser amigos. Tony já havia aprendido que Raquel fora casada antes, mas fora breve e sem sucesso. Quando ele lhe pediu para contar sobre si mesma, Raquel compartilhou relutantemente sua história. Antes do casamento, meu marido costumava me tratar como uma princesa, ela disse tristemente, enquanto estavam sentados em um banco do lado de fora da casa. Mas assim que nos casamos, ele mudou completamente. Começou a sair quase todos os dias e a perseguir outras mulheres. Eu suportei por muito tempo, chorando e implorando para que ele mudasse, mas não fiz diferença. Mesmo quando engravidei, não o fez reconsiderar sua vida. Quando meu filho tinha apenas 3 meses de idade, aquele canalha ficou ainda mais audacioso e flertou abertamente com uma mulher da vila chamada Adalberto. Então eles foram com ela para a cidade. Desde então, Billy e eu vivemos sozinhos. Quando Tony perguntou onde estava seu filho, Raquel disse que a esposa de Joaquim estava ajudando-o. Então, quando ela tinha que ir trabalhar, ela cuidava do menino. Raquel mesma trabalhava como leiteira para um fazendeiro local e ia para o estábulo todas as manhãs ao amanhecer. Alguns dias depois, enquanto caminhava com Billy, ela verificou Tony e ele rapidamente encontrou uma linguagem comum com o menino. Tony estava grato por ter conhecido Raquel, comunicar-se com ela era fácil. Ela frequentemente dava conselhos de jardinagem, explicando como e por que cuidar das plantas. Ela também recomendou um ferreiro para ajudar com Eclipse, o cavalo que Tony herdou. O custo para trocar as ferraduras do cavalo era significativo para o pequeno orçamento de Tony, mas mesmo assim ele decidiu prosseguir e nunca se arrependeu de sua decisão.
Quando Joaquim viu quão rápido Eclipse estava galopando, ele exclamou: "Ah, eu te disse que esse cavalo jovem e espirituoso. Eu gostaria de poder trocar meus sapatos e não mancar mais." Tony sorriu de volta. Ele tinha gostado de Joaquim desde o primeiro dia. Ele não bebia e era habilidoso em tudo. Joaquim o ajudou a consertar a cerca do estábulo e ensinou como reparar o telhado. "Você sabe por que sou manco?" perguntou o homem idoso enquanto fumava um cigarro. "Caí do telhado quando era jovem. Na época, meu amigo do exército e eu estávamos trabalhando duro. Construíamos casas, as consertávamos quando necessário e ganhávamos um bom dinheiro. Por sinal, éramos jovens e tolos. Um dia, depois de tomar algumas doses no frio do outono, subimos nos andaimes. Eu nem percebi o que deu errado, mas caí num instante. Meu amigo nem se machucou, mas os médicos tiveram que pegar os pedaços da minha perna e salvá-la. Desde então, não bebo mais álcool, mas infelizmente não consigo fazer minha perna ficar saudável de novo." Tony gostava de ouvir seu vizinho idoso, ele tinha uma maneira de contar histórias cativantes. Eles frequentemente se sentavam nos estábulos à noite, com Joaquim fumando um cigarro, relembrando o passado. Durante esses meses, Tony se viu feliz por estar naquela vila. As pessoas ali eram diferentes dos habitantes da cidade, simples, gentis, vivendo uma vida tranquila e medida, sem excessos ou alvoroço. Tony estava satisfeito com a casa que gradualmente havia arrumado, ela se tornará bastante confortável para se viver. Seu ressentimento em relação ao irmão havia gradualmente desaparecido, e ele cumpriu sua promessa de ligar para sua mãe de vez em quando. Durante a última conversa deles, ele expressou preocupação sobre Vicente. "Oh, Tony, estou preocupada com seu irmão. Ele abandonou completamente seus estudos e não quer trabalhar também. Ele passou o negócio do pai para um amigo e está vivendo apenas dos juros. Ele passa as noites bebendo e festejando com o dinheiro. Ele mencionou você várias vezes, disse que você vai morrer de fome e que mesmo que volte rastejando de joelhos, ele não lhe dará um centavo." "Não se preocupe, mãe", disse Tony alegremente. "Eu não vou rastejar, e tenho certeza de que não vou morrer de fome. Está tudo bem comigo, até melhor do que eu esperava no começo." Naquele momento, ele não estava mentindo, ele disse como realmente se sentia. Ele se sentia bem e à vontade. A única coisa que o entristecia era a falta de oportunidade de trabalho, mas ele estava quase certo de que as coisas mudariam em breve. E mudaram logo naquele dia. Apesar de ser de manhã cedo, Tony já estava em sua primeira colheita no jardim de vegetais quando Raquel entrou apressada pelo portão. Ela estava agitando um pedaço de papel e falando animadamente. "Tony, olhe o que eu encontrei. Fui ao chefe do nosso fazendeiro para pegar seu pagamento, e vi esse panfleto lá. Leia rápido, é uma oportunidade para você e o Eclipse." Tony pegou o panfleto, que tinha um rebanho de cavalos no centro e um anúncio abaixo. Descobriu-se que uma exposição de cavalos estava sendo realizada na cidade vizinha. Os requisitos eram mínimos, mas o prêmio principal era substancial. Depois de ler o texto, Tony sorriu e devolveu o papel para Raquel, dizendo: "Provavelmente haverá cavalos de raça exibidos lá, e nosso Eclipse é apenas um puro sangue, segundo as palavras do Joaquim." Raquel tentou convencê-lo por um tempo, mas então acenou com a mão, colocou o panfleto no alpendre e saiu, deixando uma garrafa de leite sobre ele. Virando-se, ela desapareceu atrás do portão tão rapidamente quanto aparecerá. Tony voltou ao trabalho, mas o pensamento sobre a exposição de cavalos permaneceu em sua mente. O dinheiro do prêmio, pelos padrões da vila, era substancial, e apesar de ele não acreditar em sucesso, Tony decidiu tentar. As palavras de Joaquim sobre seu pai só comprar cavalos puro sangue, o que significava que Eclipse poderia ser puro sangue, ficaram com ele. Nos dias restantes antes da exposição, Tony preparou cuidadosamente o cavalo, e Joaquim o ajudou com prazer. No dia marcado, eles ficaram na fila com os outros participantes, cheios de emoção. A competição foi acirrada, com cada cavalo sendo mais bonito que o outro. Em cada etapa, eles tiveram que mostrar as melhores qualidades do cavalo. Surpreendentemente, Eclipse conquistou os corações de quase todos os juízes. Tony ficou atônito quando seu cavalo de estimação foi declarado vencedor. Logo após a cerimônia de premiação, um homem mais velho de cabelos grisalhos se aproximou de Tony e acariciou suavemente a crina do Eclipse.
Ele disse pensativo. Ele é tão bonito, sabe? Essa raça é muito rara, e apenas alguns foram trazidos para nosso país do exterior. Um cavalo assim é valioso, acredite em mim. Você consideraria vendê-lo? Eu pagaria um bom preço. Quando o homem nomeou o valor que estava disposto a pagar pelo eclipse, Tony percebeu que seu pai não o privara totalmente de herança como ele pensava. O cavalo já havia trazido e ainda poderia trazer muito dinheiro. Enquanto Tony ponderava sobre os eventos que se desenrolaram, o homem continuou a acariciar Eclipse. Finalmente, o jovem respondeu firmemente: não vou vender o cavalo. Ele foi herdado por mim e é como uma lembrança do meu pai. Tony já estava imaginando levar Eclipse para futuros torneios, afinal, tendo ganho um prêmio desses uma vez, por que não tentar a sorte novamente? O homem até imaginou como usaria o dinheiro que ganhou para criar sua própria pequena fazenda e viver confortavelmente como os outros. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pelo mesmo cavalheiro. Você sabe, conheci muito bem seu pai, meu nome é Sr. Sheldon. Começamos nosso negócio juntos quando éramos jovens e éramos amigos. Fomos amigos desde os nossos dias de estudantes. Foram bons tempos, compartilhamos todas as nossas alegrias e tristezas. Era surpreendentemente fácil para nós dois. Muitas pessoas até nos invejavam, mas depois, anos depois, nossos caminhos divergiram e perdemos o contato, disse o estranho, sua voz cheia de tristeza, como se estivesse rememorando o passado. Naquele momento, Tony se viu dividido entre querer ouvir sobre o passado de seu pai e não querer se aprofundar nisso. Ele estava prestes a se despedir quando o estranho falou novamente. Sabe, recentemente li no jornal sobre a morte de seu pai e sua família. Algo me intrigou. Embora não tenha falado com Adalberto por muitos anos, sei com certeza que ele não tinha 2 filhos, mas uma filha e um filho. Ele ficou radiante quando sua filha nasceu primeiro, disse que ela seria sua pequena princesa, e quando seu filho nasceu alguns anos depois, Adalberto estava extasiado. Nós ainda éramos bons amigos na época. Nossos filhos nasceram por volta da mesma época. A filha de Adalberto nasceu no início de abril e meu filho mais velho nasceu um mês depois, em maio. Costumávamos brincar que quando crescessem, fundiríamos nossos negócios casando-os, mas eu não tenho uma irmã, interrompeu Tony. Eu só tenho Vicente, meu irmão. É verdade, ele nasceu no mesmo ano. Quando você diz que sua filha nasceu, o Sr. Sheldon olhou para Tony atentamente e continuou pensativo. Sabe, jovem, aqueles foram tempos difíceis. Havia problemas nos negócios, entre outras coisas. Adalberto e sua família desapareceram da cidade. Ninguém realmente sabia o que aconteceu. De repente, sua família sumiu por alguns anos e depois reapareceu, mas em vez de uma filha, Adalberto tinha um filho mais velho. As pessoas fofocavam, mas eventualmente seguiram em frente com suas próprias vidas, lidando com seus próprios problemas da melhor forma que puderam. Após um momento de silêncio, o homem voltou sua atenção para o cavalo, acariciando sua beleza. Num sussurro, ele falou misteriosamente para Tony. Mas o que me confundiu ainda mais do que a substituição de uma filha por um filho foi a atitude de seu pai em relação aos cavalos. Sabe, isso me intrigou desde jovem. Adalberto adorava cavalos e os tratava como deuses. Ele selecionava cuidadosamente cada um de seus cavalos premiados, conhecendo suas linhagens e proporcionando-lhes condições de vida ideais. Quando ele voltou, muitos de nossos conhecidos notaram o quanto ele havia mudado. No começo, eu não acreditei, mas quando vi a condição de seus estábulos, fiquei chocado que seu pai tenha permitido que eles se deteriorassem dessa forma. Tony ouviu atentamente, tentando entender tudo. Era insondável para ele como seu pai permitiu que o estábulo se arruinasse. Além disso, a revelação de que sua irmã mais velha, que deveria existir de acordo com o estranho, tinha desaparecido, levantou questões sobre o passado de sua família. A conversa com um amigo de seu pai na exposição deixou a mente de Tony em turbulência. No entanto, ao retornar à vila, ele se envolveu em novas preocupações e a investigação sobre o mistério de sua família teria que ser adiada para outra ocasião. Com os ganhos que recebeu graças a Eclipse, Tony estava pensando em levar Eclipse para futuros torneios. Tony, com a ajuda de Joaquim, sua esposa e Raquel, montou uma pequena fazenda. Embora modesta em escala, ela lhe proporcionou o suficiente para viver confortavelmente. Raquel deixou seu emprego como fazendeiro para se juntar a Tony, e enquanto ele tentava conquistá-la novamente, perceberam que seu relacionamento só poderia ser de amizade.
Mas ele estava feliz, e essa relação era de alguma forma fácil para ele. Com Raquel, quase um ano havia se passado desde que Tony se mudou para a vila, e ele não conseguia imaginar como havia vivido na cidade barulhenta e agitada. No entanto, um dia, ele recebeu uma ligação inesperada de seu irmão mais velho. Desde os primeiros momentos da conversa, Tony sentiu que Vicente ainda nutria ódio por ele e parecia ligar apenas para zombar dele. Bem, irmãozinho, você ainda não está morrendo de fome? Perguntou Vicente, e então, ao notar a fazenda atrás de Tony durante a chamada de vídeo, ele continuou, espantado. Você foi contratado como criador de gado? Sim, onde mais alguém como você encontraria trabalho? Disse Vicente. Quando Tony informou a Vicente que era sua própria fazenda e estábulo, Vicente ficou em silêncio, cortando abruptamente seu discurso preparado. Era evidente que sua raiva transbordava. As coisas não tinham acontecido como ele esperava. Não só Tony não morreu de fome, mas também se tornou um empresário, embora na vila e sem lucros milionários. Claramente, esse fato doía no irmão mais velho, tanto que ele decidiu visitar naquele mesmo dia, supostamente para verificar como Tony estava. Durante todo esse tempo, Tony não conseguia afastar o pensamento de que tinha uma irmã mais velha em algum lugar, mas então quem era Vicente para ele? Tony concluiu que a chegada de seu irmão veio no momento certo, pois apresentava uma oportunidade de coletar material para um teste de DNA. Ele cuidadosamente pegou um cigarro deixado por Vicente no cinzeiro, bem como o copo do qual ele estava bebendo. Tony até conseguiu coletar alguns cabelos do apoio de cabeça do banco do motorista enquanto seu irmão inspecionava suas posses. Imediatamente após a partida de Vicente, Tony foi à cidade e apresentou todos os materiais necessários para o teste de parentesco. Ele aguardou ansiosamente os resultados, um período preenchido tanto com excitação quanto com agonia. Tony não tinha ideia do que o teste revelaria, mas estava certo de que havia algum mistério envolvido. Os resultados do DNA indicaram que Tony e Vicente eram completos estranhos um para o outro, sem traço de uma relação familiar. Ao receber o resultado, Tony sentou-se em um banco na praça em frente à clínica, olhando para o documento, sem ter certeza do que fazer em seguida. Era óbvio que havia alguma trama arquitetada, mas seria impossível resolvê-la sozinho. Depois de sentar por algum tempo, Tony colocou o resultado no bolso interno e seguiu para a delegacia mais próxima. Lá, o investigador ouviu atentamente e sugeriu que ele fizesse uma declaração detalhada. Naquele momento, Tony tinha pouca fé de que alguém iria assumir seu caso. Ele acreditava que provavelmente seria arquivado e, eventualmente, esquecido. Para sua surpresa, apenas alguns dias depois, ele foi convocado para a delegacia, no escritório do investigador. Vicente estava sentado ansiosamente, parecendo muito menos confiante do que antes. Ele parecia assustado e de repente começou a sussurrar rapidamente, como se tivesse medo de não conseguir relatar tudo a tempo. Tony, que absurdo estão falando aqui? Esse homem me interrogou por meia hora, perguntando se eu conhecia algum empresário desaparecido que supostamente eram seus pais. Ele afirma que você não é meu irmão de jeito nenhum, disse Vicente. É ridículo, nós sempre estivemos juntos. Ele está interrogando nossa mãe agora. Naquele momento, Tony não acreditou em Vicente, embora a aparência de seu irmão claramente indicasse que ele estava em choque ao ouvir a notícia. Ele passou várias horas com o detetive Evanildo. Tony ficou preocupado com ela, pois sua saúde havia declinado consideravelmente após a morte de seu pai. Quando ela saiu do escritório do investigador para o corredor, foi alarmante vê-la. Parecia que ela havia envelhecido mais 10 anos, com as costas curvadas, olhos vermelhos de chorar e um olhar opaco. Ignorando seus filhos, a mulher saiu lentamente e o investigador convidou Tony para entrar no escritório. Meu nome é detetive Evanildo. Que trabalho você nos deu, começou o policial, fazendo um gesto para que nos sentássemos. Você não tem ideia do que aconteceu. Descobriu-se que seus supostos pais não são seus pais biológicos. Essa família trabalhava para seus verdadeiros pais como servos, e esses monstros planejavam seu crime há muito tempo, com inveja da riqueza de seus pais, disse o investigador, tirando seu gravador e dizendo, aqui você pode ouvir tudo por si mesmo. Sua suposta mãe, com medo de acabar atrás das grades, confessou tudo. O investigador foi organizar algumas pastas em um armário contra a parede, e Tony ouviu, sem acreditar no que estava acontecendo. Meu marido e eu estávamos pensando na época, disse uma voz feminina familiar do ditafone. Por que eles recebem tudo e nós não recebemos nada?
Então meu Adalberto armou tudo. Ele era esperto. Quando os proprietários saíam, às vezes pediam a Adalberto para dirigir para eles. Desta vez, ele teve que dirigi-los novamente. No café da manhã, ele me deu um pouco de pó e me disse para colocá-lo no chá dos dois proprietários e, depois que eles saíssem, para estar pronto em algumas horas. Ele voltou nervoso, inquieto. Ele me pediu para colocar todas as crianças no carro rapidamente. Havia apenas 3 delas na casa, a filha e o filho deles e um filho chamado Vicente. Sem fazer perguntas desnecessárias, fiz tudo conforme ordenado, e em algumas horas estávamos longe da cidade onde vivíamos, em um pequeno hotel. Adalberto me disse que não havia mais nossos proprietários e agora estaríamos no lugar deles. Mas, é claro, ainda exigia um grande esforço, aparência e idade. Éramos algo parecido com eles, mas os esteticistas e cirurgiões plásticos fizeram algumas outras coisas. A gravação parou na metade. No silêncio que se seguiu, a voz do investigador veio de trás dele. Ah, droga, acabou a energia. Ela tem falado sobre o crime deles por tanto tempo. Deixe-me recarregá-la. Por que eu não te sirvo um chá? Você precisa de tempo para se ajustar a essa terrível verdade, disse, entregando um copo de cristal a Tony. Você senta mais perto e ouve enquanto está ligado à tomada. O detetive Evanildo continuou a vasculhar os documentos no armário e Tony começou a ouvir mais. Adalberto pensou em tudo com antecedência, continuou a falsa mãe, e conseguiu tirar muito dinheiro dos antigos proprietários. Fomos a uma grande casa a centenas de quilômetros da cidade onde morávamos. Adalberto disse que deveríamos esperar um tempo. Depois encontramos um orfanato de aldeia em algum lugar ao longo da estrada onde estávamos viajando. Meu marido disse que não podíamos nos livrar de ambos de uma vez, seria suspeito e eles poderiam perguntar. Ele inventou uma história de que estávamos em uma viagem e nossa filha morreu de repente, então adotamos um menino para amenizar meu sofrimento materno. Quando voltamos algum tempo depois, não tivemos dificuldades em nos comunicar com os conhecidos. Nós estávamos lá por muitos anos e conhecíamos bem os hábitos e gostos dos nossos anfitriões. Adalberto rapidamente assumiu o papel e se adaptou facilmente à imagem do anfitrião. Viveríamos assim se você não tivesse desenterrado a voz no gravador. A detetive Evanildo foi até a mesa e pressionou o botão de desligar. Tocando no ombro de Tony, ele disse, segure firme. Eu entendo que é difícil descobrir que as pessoas que você achava que eram seus pais não são pais, mas assassinos. Mas o principal é que você descobriu que tem uma irmã. Acho que vamos tentar encontrá-la. Tony, que havia estado em uma espécie de torpor o tempo todo, pareceu voltar a si e, levantando os olhos para o detetive Evanildo, implorou, por favor, me ajude a encontrá-la. Afinal, ela é a única pessoa no mundo que realmente me é querida. Ele teria começado a busca sozinho, mas não sabia por onde começar, então decidiu esperar, deixando tudo para a polícia. Todos os dias, seus pensamentos voltavam para o que ele tinha ouvido no escritório do investigador. Um pouco mais de 15 dias haviam se passado e, durante esse tempo, ele não viu mais seu irmão ou sua suposta mãe. Certa manhã, enquanto ele e Joaquim estavam limpando o estábulo, o detetive Evanildo apareceu na porta. Olá, pessoal, começou ele, em uma voz alegre, e continuou, eu tenho boas notícias para você, Tony. Por que você não me faz um chá? Vou te contar tudo o que descobri sobre sua irmã. O forcado de Tony quase caiu de sua mão. Ele temia ouvir que sua irmã, assim como seus pais, havia desaparecido. No entanto, olhando para o policial alegre, ele se acalmou. Estava claro que ele tinha vindo com boas notícias. Deixando seu instrumento de lado, ele convidou o hóspede para entrar na casa. Descobriu-se que a irmã de Tony havia sido adotada por um casal sem filhos muitos anos atrás, depois de ser colocada em um orfanato para evitar fofocas desnecessárias. A família havia se mudado para o campo e vivia apenas a 2 vilas de distância de onde Tony residia agora. Animado, Tony perguntou, por favor, me diga, ela está viva? Ela ainda mora lá? Vou lá imediatamente. Mas o policial apenas riu, colocou a mão no ombro de Tony e o fez sentar. Se acalme, continuou ele, brincando. Não há necessidade de ir a lugar nenhum. Sua irmã está viva. Infelizmente, seus pais não estão mais entre nós, então ela se mudou. Mas você não vai acreditar para onde.
Tony olhou interrogativamente o policial, como se testando sua paciência, revelou as informações gradualmente. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e Raquel apareceu no batente, irradiando felicidade. Bem, eu gostaria que você a conhecesse, disse o detetive Evanildo. Ela é sua irmã de verdade, Raquel. Raquel sorriu e Tony sentiu como se estivesse em um sonho. Tudo o que estava acontecendo parecia irreal, mas amável e feliz. Agora ficou claro para ele porque o rosto de Raquel parecia tão familiar. Naquele dia, os três se sentaram na cozinha por muito tempo, discutindo tudo o que haviam aprendido. Quando estavam prestes a sair, o detetive Evanildo ofereceu para levar Raquel para casa. Eles se despediram de Tony e ele mal conseguia dormir naquela noite. Havia tantas informações ultimamente que sua cabeça estava prestes a explodir. O mais importante era que agora ele tinha sua própria irmã e um maravilhoso sobrinho. A partir desse dia, Tony notou que Bo começou a visitar sua vila com frequência. Naquele dia, depois do trabalho, eles iriam jantar na casa de Tony. Eles se reuniam lá com frequência agora. Quando Bo apareceu na porta com um enorme buquê de flores, ele se dirigiu nervosamente a Tony. Olha, a questão é que eu me apaixonei e quero me casar com a Raquel. Raquel já deu seu consentimento. Tony assumiu uma expressão séria e, então, mal conseguindo conter um sorriso, disse, claro, não me importo. Mas, segundo a tradição, os membros mais velhos da família têm que arranjar suas vidas amorosas primeiro. Dizendo isso, ele se aproximou da mulher em pé no fogão, a abraçou e sussurrou baixinho, você concorda em ser minha esposa, não é? Tony estava apaixonado por Daniele, uma veterinária que havia vindo examinar Eclipse há 3 meses. Ele cuidava muito bem de seu cavalo, considerando um talismã da felicidade. Ele também conheceu Daniele graças a Eclipse. Durante todo esse tempo, Tony planejava pedir Daniele em casamento, mas não conseguia reunir coragem. Agora, ele achava que era o momento perfeito. Naquela noite, a pequena casa parecia especialmente acolhedora na cozinha aconchegante, e um mês depois eles tiveram um animado casamento na vila. Depois do casamento, todos decidiram ficar e viver na vila. Tony recebeu a herança que havia sido desviada por Vicente e sua mãe, mas em vez de voltar para a cidade, ele vendeu tudo e expandiu sua fazenda, dando metade para sua irmã. Ele descobriu através de fontes pobres que sua mãe solteira havia se mudado para a casa de Vicente, que sem dinheiro, havia vivido de bicos e bebidas. No entanto, Tony não estava interessado nisso. Ele se tornou o homem mais feliz, amando sua irmã, adorando sua esposa e ansioso para se tornar pai. E por tudo isso, ele era grato a Eclipse.